Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. A vida não passa de um jogo em que todas as respostas existem. Você só precisa encontrar as perguntas certas para vencer. Mas não é um jogo simples, onde só quem testa seus limites é que leva o prêmio. Não sejamos vítimas ingênuas dessa tal competitividade. Se a meta está alta demais, reduza-a. Se você não está de acordo com as regras, demita-se. Invente o seu próprio jogo. Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples, que você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. A maioria dos deuses joga dados, mas o destino joga xadrez e você não descobre até que seja tarde demais que ele estava jogando com duas rainhas o tempo todo. Portanto, com uma grande vantagem em relação às suas peças. É preciso ousar. Ideias ousadas são como as peças de xadrez que se movem para frente. Elas podem ser comidas pelo adversário, mas podem começar um jogo vitorioso. E lembre-se, na vida, ao contrário do xadrez, o jogo continua após o checkmate. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Reunião dos sindicatos com a PGE e o governo do estado definem estratégias de trabalho na luta pela transposição. Sinjur marca nova assembleia para discutir problemas dos servidores do Poder Judiciário. Sindicef reúne servidores federais em um debate sobre a campanha salarial de 2014. Vereador apresenta anteprojeto de lei para resolver a situação dos vigias de escolas do município de Porto Velho. A Assembleia Legislativa aprova projeto de lei que estabelece prazo para o governo concluir processo de aposentadoria dos servidores. E os trabalhadores da CAERD rejeitam parte da proposta de acordo coletivo apresentado pela companhia. Tudo isso e muito mais, agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. O calendário eleitoral exige e os sindicalistas que querem disputar as eleições de outubro tiveram que pedir afastamento dos cargos nesta semana. E são muitos os líderes sindicais que vão lançar pré-candidaturas. O presidente do Sindicef, Daniel Pereira, transferiu o cargo para a vice-presidente Maria Aparecida. Ele vai se inscrever na convenção do partido e, se for aprovado, pretende se candidatar a deputado federal. O meu nome está colocado como pré-candidato a deputado federal pelo partido que eu milito, que é o PSB. E atendendo às exigências da legislação eleitoral, todos os dirigentes sindicais, eu e os demais que desempenham essa função ao longo de todo o Brasil, sob pena de ficarem inelegíveis, têm que se afastarem. Né? Então nós estamos cumprindo essa determinação judicial e ficando à disposição do nosso partido para sermos candidatos. Se nós não formos indicados na convenção, suspende-se esse afastamento e a gente volta para as nossas atividades. Caso sejamos candidatos, que é o nosso objetivo, no dia 6 de novembro a gente volta novamente a exercer normalmente a nossa atividade no sindicato. Nesse período, como é que fica o sindicato? Quem que vai conduzir os trabalhos? A hierarquia do sindicato é o vice-presidente assumir, né? E no caso, a nossa vice-presidente é a professora Aparecida, uma pessoa altamente qualificada, uma pessoa que tem um dos maiores nomes que nós temos no movimento sindical do Brasil e com certeza aqui no estado de Rondônia também, né? Então é ela que passará a presidir o sindicato e trabalhando em sintonia com os demais membros da diretoria, da maneira como nós sempre fizemos. Então o sindicato está em boas mãos e está garantida a continuidade dos trabalhos em defesa dos interesses dos servidores públicos federais no estado de Rondônia. Quais são as atividades que já estão agendadas que vão ter continuidade na luta sindical? Olha, nós estamos dentro de uma campanha salarial.
não é? Essa campanha salarial está em desenvolvimento e a professora Aparecida, juntamente com os demais dirigentes da entidade, promoverão, inclusive, uma mobilização para o dia 10 de junho. Né? Haverá algumas coisas aqui em Porto Velho, haverão também algumas atividades sendo realizadas no interior do estado. Né? Também está dentro do planejamento do sindicato a realização dos encontros de aposentados que serão feitos, não sei ainda a quantidade, isso vai ser definido pela diretoria, de acordo com o projeto encaminhado pela nossa secretaria. A professora Aparecida estará encaminhando também nos próximos dias para a Secretaria de Estado da Educação uma solicitação para que seja implementada aqui no estado de Rondônia uma turma de mestrado para atender os nossos docentes que, embora estejam no final de carreira, podem, ao fazer o mestrado, melhorar consideravelmente os seus salários quando das suas aposentadorias. Então são N atividades que serão realizadas e a professora Aparecida, com a competência que sempre teve, estará à frente delas. Quem também pediu afastamento do cargo foi o presidente da CUT, Itamar Ferreira. Ele também vai disputar uma vaga na convenção do partido. A nossa vida sindical, de buscar direitos, de organizar os trabalhadores, de buscar avançar, de conquistar, né, ela tem um limite, né, que a relação capital e trabalho. Tem uma outra dimensão da luta, que é a luta política, que afeta diretamente a vida dos trabalhadores e do cidadão em geral, que é a política partidária, onde as leis são aprovadas, onde as ações de governo, de prefeitura, da presidência da República são definidas. E, nesse espaço, também nós precisamos ter representantes dos trabalhadores. E nesse período, como é que fica a gestão da CUT, a condução dos trabalhos? Continua? Como é que vai ficar? Não teremos, digamos, esse problema de solução de continuidade, né? Porque o nosso vice-presidente, o estatuto já prevê, que é o José Cícero, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rolim de Moura, vai estar assumindo a presidência. O conjunto de diretores vão estar apoiando aí essa nova gestão. Temos nossos funcionários que vão também estar apoiando. Então, os trabalhadores vão continuar tendo a mesma atenção da CUT, o mesmo acompanhamento que a CUT tem dado ao longo dos últimos 2 anos que a gente esteve na presidência da CUT em Rondônia. A diretora executiva da CNTE, Claudir Mata, pediu afastamento da Confederação e também do Sintero e da CUT. Ela vai disputar uma vaga para concorrer a deputada estadual. Olha, na verdade, a gente precisa, de trabalhador ocupando espaço de poder para a gente tentar, realizar, cobrar e fazer acontecer isso que a gente cobra tanto. A gente precisa fiscalizar o recurso público, principalmente. E agora, com esse Plano Nacional de Educação, com o pré-sal, com os royalties da educação, com 10% do PIB, tudo isso aí aprovado, a gente precisa acompanhar e fiscalizar o recurso da educação para que ele realmente chegue na escola e chegue os recursos públicos do posto de saúde, chegue na agricultura familiar, chegue em cada ponto que precisa o recurso público. E eu vejo que essa é uma discussão coletiva, um grupo aí que pediu que a gente colocasse o nome à disposição e a gente está colocando aí o nome à disposição para toda a sociedade avaliar, todos os trabalhadores, porque esse é um espaço de poder importante, que cada cidadão tem que saber, não tem negócio de que a gente não tem nada a ver com política, a gente tem tudo a ver com política, porque é a política que decide aonde vai aplicar o recurso da educação, quanto que vai receber cada servidor público, quanto que vai gastar todos os recursos públicos. Então, isso é importante e toda a sociedade precisa saber disso. E a gente precisa de pessoas comprometidas, pessoa que está na luta para ocupar esse espaço de poder. Então, é por isso, o pessoal convidou, chamou e a gente colocou o nome à disposição. O presidente do Sindisaúde, Caio Marim, pediu afastamento do cargo. Ele pretende disputar uma vaga na convenção partidária para ser candidato a deputado estadual. Nós colocaremos à disposição nosso nome ao partido para as convenções do dia 27. Estamos pré-candidatos aí a cargo eletivo e estamos aí colocando o nome à disposição. O dia 27 será a convenção
e esperamos passar nessa convenção para poder concorrer a um cargo. E nesse período da licença, como é que fica a administração do sindicato, a luta? Então foi feita a reunião com toda a diretoria, né, e o sindicato continua normal com suas brigas, as suas atividades. A diretoria está preparadíssima para continuar tocando o sindicato e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Por que o senhor acha que o servidor público precisa ter algum representante no âmbito de poder, digamos assim, no parlamento principalmente? Então, o servidor público há muitos anos vem sendo penalizado nessa questão, né? Todos os deputados que deveriam representar o servidor público na Assembleia, seja estadual ou lá em Brasília, eles não se preocuparam até hoje com o servidor público. Então nós acreditamos que temos que ter alguém na Assembleia Legislativa do Estado para não ficar patinando nas questões de reivindicações de plano de carreira, de insalubridade e outras questões. Então, o servidor público em geral tem que ter um representante na Assembleia Legislativa. E na última sexta-feira à noite, os trabalhadores da CAERD participaram de uma assembleia em Porto Velho. Na pauta, a avaliação da proposta de acordo coletivo apresentada pela empresa. Na assembleia convocada pelo Sindur, os trabalhadores aprovaram os itens que atendiam às necessidades da categoria e rejeitaram a parte que não atendia às reivindicações. A assembleia foi realizada em frente à sede da CAERD em Porto Velho, com a participação de trabalhadores de todas as unidades da capital. Desta vez, a direção da empresa proibiu o uso da energia elétrica para ligar o som ou iluminar o local. A direção do Sindur teve que trazer um carro de som e colocar na rua para garantir a participação dos filiados. O presidente Nailor Gato abriu a assembleia com os informes gerais e explicou aos trabalhadores como estão as negociações com a direção da CAERD. Segundo ele, a suspensão da greve decidida pela categoria na semana passada foi importante para os avanços nas negociações. O secretário de Saneamento Básico do Sindur, Wilson Lopes, explicou ponto a ponto os itens polêmicos da proposta de acordo coletivo. Ele defendeu a aprovação dos itens que não apresentavam divergências em relação às reivindicações, mas explicou que alguns itens precisam ser melhor discutidos para que não causem retrocesso ou prejuízos aos trabalhadores. Depois dos esclarecimentos, ele colocou o assunto em discussão. Como os trabalhadores estão acompanhando cada passo das negociações que estão sendo conduzidas com transparência, foi aberta a votação. No final, os trabalhadores da CAERD aprovaram os itens incontroversos da proposta e rejeitaram os demais itens. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou na sessão de terça-feira o projeto de lei que vai melhorar a vida dos servidores públicos na hora de pedir a aposentadoria. De acordo com o projeto, o governo vai ter prazo de 30 dias para concluir o processo a partir da data em que o servidor apresentar o requerimento. Atualmente, o governo não tem prazo para liberar o servidor e, por isso, muitos acabam trabalhando mais tempo do que o necessário. A sessão de terça-feira da Assembleia Legislativa começou com a galeria lotada. Além do projeto de lei que regulamenta o prazo para a tramitação dos processos de aposentadoria dos servidores estaduais, constava da pauta o projeto de reajuste salarial dos servidores do Poder Legislativo. Alguns deputados aproveitaram a casa cheia para discursar sobre outros projetos e a atuação política. Interessada na lei da aposentadoria, a diretoria do Sinjur acompanhou a votação de perto. O projeto de lei tem a finalidade de corrigir uma injustiça cometida pelo governo com os servidores que completam idade e tempo de serviço para se aposentar. Se for sancionada pelo governador,
a lei vai estabelecer um prazo de 30 dias para que a administração conclua a tramitação do processo de aposentadoria. Se o prazo não for cumprido, o governo terá que pagar um acréscimo de 30% no salário a cada mês de atraso. De acordo com a justificativa do projeto, muitos servidores acabam trabalhando mais tempo do que o necessário para se aposentar, por falta de organização do governo. O projeto beneficia e muito os servidores, principalmente aqueles que deram sua parcela de contribuição ao Estado, né? O projeto visa justamente fazer com que o servidor que está prestes a se aposentar e entra com seu requerimento tenha em vista a sua aposentadoria o mais célere possível, né? O Estado vai poder estar analisando o seu processo de aposentadoria e a lei vai estabelecer que em 30 dias esse processo seja feito e o servidor possa entrar e aposentar-se, né? Com isso, o Estado não fazendo, e o Estado, eu digo que é justamente servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, possam se beneficiar com o advento da lei da aposentadoria. Se não ocorrer a aposentadoria em 30 dias, claro que isso vai acarretar num acréscimo aos seus vencimentos na ordem de mais ou menos 30%. Então, são coisas que a gente acredita, um projeto que está realmente salvaguardando um direito do servidor, que é de aposentar-se e não ter que ficar aguardando tanto tempo. Qual que era a principal reclamação do servidor na hora de se aposentar até agora? Infelizmente, na administração pública, de um modo geral, o servidor passava por muitos percalços. Ele solicitava aposentadoria, o seu processo ia para algumas análises e os DRHs, seja no Executivo, no Legislativo e Judiciário, caminhavam com muitas intempéries, com muitos obstáculos, buscando outros documentos e o servidor tendo que estar transitando nesse meio dessa logística com muita dificuldade. O documento que às vezes a própria instituição, Estado de Rondônia, a própria administração do Estado teria que trazer para o servidor tinha dificuldade em trazer esse documento para os autos dele de aposentadoria. Em sendo assim, transfere-se agora, claro, fica muito objetivamente claro isso, que o Estado agora vai ter que trazer todos os documentos necessários para fazer com que a aposentadoria do servidor caminhe de forma célere. Então, essa dificuldade em ter os documentos para guarnecer uma melhor aposentadoria, elas vão ter que ser minimizadas e o Estado é que vai ter que se enveredar em ter que trazer os documentos necessários para uma melhor aposentadoria do servidor ou, pelo menos, que a aposentadoria tenha um trânsito rápido. A situação dos vigias de escolas municipais de Porto Velho está prestes a ser resolvida. O vereador José Wildes apresentou na Câmara Municipal um projeto de lei que garante a esses profissionais o merecido adicional de periculosidade. A questão da vigilância nas escolas é polêmica e vem dando problema no governo do estado. O Sintero é terminantemente contra a terceirização, como acontecia no estado, porque além de consumir grande parte dos recursos da educação, ainda é uma porta para a corrupção. A solução é ocupar os cargos de vigia por concurso público. Para resolver o problema no âmbito do município de Porto Velho, o vereador José Wildes apresentou um anteprojeto de lei regulamentando a profissão do vigia no quadro da Secretaria de Educação. O projeto de lei em si deve ser encaminhado à Câmara Municipal pelo Executivo para não ter vício de origem. Isso porque trata de matéria financeira, já que a regulamentação da profissão de vigia de escola vai ensejar a criação de uma gratificação de periculosidade. O anteprojeto de lei tem como fundamento uma lei federal, sancionada pela presidente Dilma. De acordo com o vereador José Wildes, esta é a solução para o problema da vigilância nas escolas. Olha, o anteprojeto é fundamental na garantia de uma gratificação para os agentes de vigilância e quem tem esse cargo, de vigilante no município de Porto Velho. Considero que nós concretizamos todas as reuniões que o Sintero fez, juntamente com a Prefeitura, no sentido de garantir esse benefício aí para os vigilantes do nosso município. Então, considero assim que seja fundamental esse anteprojeto encaminhado ao prefeito e que o prefeito agora concretize essas ideias materializadas no papel, mande para a Câmara para que a Câmara possa votar
e garantir esse benefício aí a todos os vigilantes do nosso município. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, disse que o anteprojeto de lei tem o apoio do sindicato. Ele chegou a se reunir com um grupo de vigias de escolas para discutir o assunto. Na realidade, foi uma ideia excelente, até porque o Sintero já vem discutindo com os vigilantes do município de Porto Velho já há quase um ano, essa discussão com a SEMAD, com a PGM, e aí nós conversando com o vereador Wildes, ele está entrando com esse anteprojeto que vem regulamentando a lei federal da questão dos 30% dos vigilantes que trabalham, né, nas escolas municipais e em todo o município, que é de fundamental importância essa regulamentação, porque dentro do ano passado, quando a presidenta Dilma regulamentou a questão das vigilâncias, nós temos hoje na rede, na SEMED, nosso vigilante que não recebe esses 30%. Então, isso aqui é um direito que vem resgatar e a gente espera que o prefeito ele acate esse anteprojeto, né, porque nós já temos discutido isso com o Mauro Nazif e vemos discutindo com os vigilantes com a PGM. Então, eu acredito que não vai ter problema. Eu espero que o prefeito realmente ele promulgue esse projeto e que nós possamos aí estar corrigindo uma injustiça com o nosso vigilante, que já, como eu disse anteriormente, há um ano vem discutindo com o Sintero. No Sintero, a luta é para que o governo do estado respeite os direitos dos trabalhadores em educação. O governo vem atropelando leis e até decisões judiciais favoráveis aos servidores. Com isso, o governo não paga o auxílio alimentação, a licença-prêmio em pecúnia, entre outros direitos dos trabalhadores em educação. Sobre esse descaso do governo, nós conversamos com a diretoria do Sintero. O governo não cumpriu, né, a parcela ali de fazer uma discussão sobre a manutenção do 7,97 e a gente cobrou então que buscasse uma outra alternativa, pelo menos para compensar essas situações, além de pagar as dívidas, né, que o governo do estado tem para com o servidor. E uma delas, né, é justamente aquela progressão horizontal, que ocorre de 2 em 2 anos, né, e é dado 2% a cada a referência. E nós sabemos que nós temos servidores, né, que hoje têm 2 ou mais referências ainda pendentes. Nós temos aqueles que talvez tenham no máximo uma, porque o ano passado, né, foi resolvida uma parte, mas ainda ficaram pendências que são o resultado da Lei Complementar 680. E o compromisso do governo do estado, colocado pelo secretário de Educação, que no mês de julho, no pagamento de julho, ele vai garantir o pagamento de até 2 progressões para as pessoas conforme quantas têm direito. Então, se a pessoa tiver direito a apenas só uma, ela vai receber uma. Se ela tiver 2, ela vai receber 2. Agora, se ela tiver 3, ela vai nessa etapa no mês de julho, ela vai receber apenas 2 progressões, que quem receber no máximo, isso significa 4% no seu vencimento básico, que reflete também, né, nas gratificações que porventura a pessoa tiver. Em relação a retroativo, porque com certeza tem esse período ali, mas tem retroativo pendente. O governo do estado, né, através do secretário de Educação, disse que vai dar uma resposta, mas ainda não tem uma previsão de como é que ele vai pagar o retroativo. Então ele garante o pagamento no mês de julho desse limite de até 2 progressões, né, e depois vai discutir a questão do retroativo. Outro ponto bastante discutido com o secretário foi justamente a questão da licença-prêmio. E a licença-prêmio nós colocamos ela em 2 situações. A primeira é que o governo do estado, através da Secretaria de Educação, dê a oportunidade para os profissionais de educação tirarem a licença-prêmio, ou a segunda, então, se não tirarem a licença-prêmio, né, que o governo do estado pague a licença em pecúnia. Mais uma vez, o governo do estado coloca a dificuldade financeira, né, e diz que não tem condições de garantir a licença-prêmio para todos que quiserem, porque teria que contratar outras pessoas no lugar. Também, né, diz que não tem condições de pagar, porque já a folha o recurso estaria comprometido com a folha de pagamento e que havia, inclusive, uma determinação do Tribunal de Contas do Estado que ele não poderia aumentar o percentual, o limite aqui com gasto. Então, infelizmente, mas nesse item o governo coloca dificuldades, e o que ele prometeu é a partir de julho, né, começa o pagamento de algumas situações de caráter humanitário,
Por que de algumas situações? Porque ele disse que vai pagar muito pouco, não definiu ainda o número de licenças prêmio por mês, mas que pagaria apenas, né, para aquelas pessoas que tivessem com algum problema de saúde. Quanto à questão de liberar para que o pessoal tire a licença prêmio, ele coloca a justificativa de que, à medida que houver condições, que a escola tiver pessoal para substituir os que querem tirar a licença prêmio, ele vai liberando, mas que por enquanto, né, tá tendo dificuldade porque não tem pessoal para cumprir as aulas ou até nos locais de trabalho, secretaria, coisa assim. Então essa é a dificuldade que a gente tem, pelo menos que ele colocou que tem para garantir o pagamento da licença prêmio. Uma terceira situação colocada também, né, nós temos hoje professores que foram contratados há bastante tempo e ainda tem a formação de nível médio, e que hoje o piso salarial do professor é R$ 1.697. Esses professores ainda estão com piso de R$ 1.451. Questionamos o secretário, né, para que ele pudesse buscar uma forma de pagamento, mas infelizmente colocou a mesma situação, né, de que o compromisso financeiro do Estado. Nessa questão, o que o Sintero já providenciou, né? Então já ainda no mês de maio, né, nós já protocolamos uma ação judicial que com certeza vai ser a forma de resolver essa situação, que não dá para o professor continuar recebendo no estado de Rondônia menos que o piso salarial, quer dizer, uma lei federal que tem que ser cumprida e o governo não está cumprindo. Na mesma situação de pagamento estão ainda as gratificações de pós-graduação, de pró-funcionário, de técnicos que nós temos aí, gratificações que já foram solicitadas há mais de ano, né, e não foram resolvidas ainda. O secretário disse que está discutindo, né, e que aos poucos está implementando. O que nós estamos acompanhando, que a gente pede, inclusive, que o pessoal cobre, né, o andamento do pessoal no interior do estado, nas suas coordenadorias regionais de educação, né, e aqui em Porto Velho diretamente na SEDUC, porque o secretário disse que à medida que o processo chega até ele com parecer favorável de pagar a gratificação de pós-graduação ou a gratificação do pró-funcionário e a pós-graduação tanto do professor quanto do técnico administrativo, segundo ele, está sendo cumprida. Então a orientação que várias pessoas procuram a gente, nós colocamos, procure a CRE, né, a Coordenadoria Geral de Educação, para que seja agilizado esse processo, porque o secretário disse que as gratificações estão sendo pagas à medida que chegam até ele. Tem também, Daniel, a situação do auxílio alimentação. O Sintero ganhou ação no Tribunal de Justiça, o governo se recusa a implantar e agora tem outras ações também que estão aparecendo por aí. Como é que ficou a situação? Nessa questão a gente já tem discutido em outras oportunidades. Nós tocamos no assunto, inclusive, com o secretário de Educação, e ele disse categoricamente que não tem vontade, ele disse assim, não é nem vontade política, segundo a justificativa do secretário, diz que não tem disponibilidade financeira para pagar o auxílio alimentação e que o governo do estado vai recorrer até onde for possível para que nesse momento não seja pago o atual valor do auxílio alimentação, que nós temos inclusive a decisão favorável. A gente só volta a repetir, né, para os nossos filiados que buscaram ou estão buscando outras formas de tentar requerer através de ação judicial, individual, coisa assim, a gente quer dizer claramente para o pessoal que não vai ter diferença nenhuma para implantar porque uma ação é coletiva ou porque uma ação é individual. Então, às vezes, há a expectativa de dizer, não, se você entrar de forma individual, você vai receber mais rápido do que entrar de forma coletiva. Isso não procede e o sindicato coloca com tranquilidade para o pessoal. A ação do sindicato é ainda de 2009, e a gente tem certeza que quando a gente ganhar, a gente vai ganhar, além da implantação,
pode demorar um pouco, mas a gente deve ter uma resposta, inclusive pleiteando o retroativo. Então, essas questões a gente esclarece para o nosso filiado, né, que não adianta tentar buscar uma forma ou outra para tentar achar que vai resolver mais rápido. Já demonstrou claramente, né, de que o governo não tem vontade política para resolver essa situação. Então, a gente mantém o caminho judicial, e o caminho judicial tanto faz ser de forma coletiva ou de forma individual. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. O Sindicef convocou os servidores federais nesta semana para discutir a campanha salarial de 2014. Em algumas categorias, há disposição para uma greve. Em outras, o clima é de diálogo. A opinião dos servidores federais de Rondônia vai fazer parte da avaliação nacional a cargo da Condicef. Esta reunião foi convocada pela diretoria do Sindicef para complementar as discussões iniciadas na última Assembleia. A presidente em exercício, Maria Aparecida, abriu o encontro dando as boas-vindas aos filiados. Ela explicou que o presidente Daniel Pereira pediu licença do cargo para participar de convenção partidária e disputar uma vaga de candidato a deputado federal. Como vice-presidente, ela assumiu temporariamente a presidência com previsão no Estatuto do Sindicato. A reunião começou com os informes gerais e com os informes sobre as ações judiciais do Sindicef. Em seguida, a presidente em exercício, Maria Aparecida, colocou em discussão a campanha salarial dos servidores federais. A direção do Sindicef já havia percorrido todos os órgãos públicos federais de Rondônia para esclarecer aos servidores sobre o assunto. Dependendo da decisão dos servidores, a Condicef deverá encaminhar ainda neste mês as atividades de mobilização. A professora Maria Aparecida não vê nos servidores de Rondônia clima para uma greve, mas garante que vai haver mobilização. Por enquanto, nós não podemos falar nada, nós estamos mobilizando ainda. A greve deveria ter acontecido nesse mês, mas não ocorreu porque os estados não conseguiram, todos os estados não conseguiram mobilizar. Temos algumas categorias de greve. Da base da Condicef, a gente tem o IFAM, temos a Cultura e o IBGE, que estão em greve. Agora, da base da educação, tem o Sinasef, que é um sindicato que não é da base da Condicef, e tem a Fazubra, que estão em greve, desde o dia 16 de fevereiro. E até agora o governo não concedeu nada para eles. Entre os servidores do Poder Judiciário, a preocupação ainda é com os reflexos da greve do ano passado. Foi a maior greve da história da categoria. O assunto foi tema de uma reunião nesta semana e vai ser levado à Assembleia convocada para a segunda quinzena deste mês. A Assembleia foi convocada pela diretoria do Sinjur, mas poucos servidores compareceram. Segundo o sindicato, a agenda de atividades com os servidores está complicada devido ao expediente reduzido no período da Copa e também devido aos feriados e pontos facultativos desse mês de junho. Mesmo assim, o Sinjur mantém as discussões sobre as pendências da greve do ano passado e sobre a luta em defesa dos direitos dos servidores. Na semana passada, a direção do sindicato concluiu uma maratona de visitas às comarcas do interior. Esta assembleia deveria encerrar o ciclo de atividades, mas será necessária a realização de uma outra assembleia na segunda quinzena deste mês. Os assuntos mais polêmicos são os que dependem de uma solução definitiva das pendências da greve, como a progressão e a transposição dos servidores do Poder Judiciário. Depois de uma breve discussão, ficou acertado que uma nova assembleia será realizada no dia 25 deste mês. Os efeitos que nós temos com relação à Assembleia era dar conhecimento às tratativas do sindicato
para os servidores junto ao Tribunal de Justiça. Temos aí muitas ações que serão tomadas, né? Vamos ingressar com algumas ações judiciais que necessitam de autorização dos servidores. Para tanto, estaremos também realizando no próximo dia 25, nova assembleia, na qual os servidores vão poder estar realmente determinando ou não o ingresso dessas ações. As nossas pretensões é fazer com que o direito do servidor não seja o direito do servidor seja preservado, ele não seja sacrificado em alguns intentos. Tem muitas ações que já deveriam ser propostas há algum tempo, mas que nós estamos analisando a viabilidade, a forma como seria feito, para podermos defender a melhor tese que pudesse trazer êxito, né? Então, a questão também da Assembleia é dar conhecimento para os servidores de como está nessa nova administração, o trato com a administração do sindicato. Isso tem sido de forma harmônica e agora vamos ter uma tratativa mais iminente, mais certa, mais evidente com a administração, que é o desfecho da nossa greve. Nós vamos estar tratando com a administração do tribunal nesse mês de junho, para que alguns reflexos que estão ensejando alguma prejudicialidade ao trabalhador venha a ser corrigido e ser atualizado. Questões de progressões, pagamentos de licenças-prêmios e efeitos na aposentadoria de quem, porventura, já for aposentar-se. Eu gostaria que todos os servidores pudessem estar não só prestigiando, né, mas sim buscando melhores informações, questões atinentes aos seus interesses, suas reivindicações, porque o sindicato quer estar aqui de forma harmônica e transparente e com respeito, trazendo aos servidores e podendo construir com os servidores o caminho que trilharemos. Então, eu convido todos os servidores a participarem das assembleias onde são tratadas questões de interesse do servidor e que ele pode estar ali construindo com a gente sua reivindicação a contento de todos. Os sindicatos, o governo do estado e a PGE se uniram para fechar o cerco ao governo federal na luta pela transposição. Uma reunião realizada na Superintendência de Recursos Humanos do governo do estado definiu a estratégia a ser adotada. Os sindicatos e o governo estão ajudando os servidores a providenciarem os documentos solicitados pelo Ministério do Planejamento. Esta reunião foi realizada segunda-feira, dia 9 de junho, na Superintendência de Recursos Humanos do Governo do Estado. Participaram representantes dos sindicatos, do setor de recursos humanos do governo e da Procuradoria-Geral do Estado. A finalidade era discutir medidas que podem ser adotadas para agilizar o atendimento das providências solicitadas pelo Ministério do Planejamento como condições para continuar o processo de transposição dos servidores. O Procurador-Geral do Estado, Luciano Alves, conduziu os trabalhos. Ele defendeu um trabalho conjunto para sanar qualquer dúvida do Ministério do Planejamento sobre a documentação dos servidores. Para isso, além de apresentar os documentos solicitados pela Comissão Interministerial, a PGE vai enviar uma certidão contendo toda a vida funcional de cada servidor. A reunião discutiu o envio das cartas pelo Ministério do Planejamento aos servidores. Só entre os trabalhadores em educação, mais de 300 já receberam a solicitação de complementação de documentos e de informações. A reunião concluiu que a melhor maneira de agilizar o atendimento das exigências é os sindicatos recolherem as cópias das cartas, fazerem uma espécie de filtragem das solicitações e encaminhá-las à Superintendência de Recursos Humanos, que já está se adiantando na providência dos diários oficiais e outros documentos. O procurador Luciano Alves disse que vai pessoalmente a Brasília entregar a documentação solicitada e acompanhar a sua tramitação, de maneira que o governo federal não possa utilizar nenhum outro argumento para protelar a transposição. A reunião hoje teve por escopo levar aos sindicatos as informações que estão sendo
passadas pelo Ministério do Planejamento quanto à transposição e o que o Estado está fazendo para que nós possamos atender a correção dos documentos pendentes que estão pedindo para os servidores. Houve uma promessa do Ministério do Planejamento que ia enviar as listas com a pendência para o Estado também. Isso não aconteceu. Na verdade, os servidores estão recebendo essas cartas e nós não. Então, os sindicatos, essa reunião foi para isso também, os sindicatos estão nos auxiliando, recebendo essas cartas nos sindicatos, repassando para que a superintendência possa, além de emitir tirar cópia dos documentos pendentes, emitir uma certidão da vida circunstanciada de cada servidor. Os servidores que estão recebendo as cartas, nós pedimos que procurem os sindicatos. Os sindicatos já estão orientados, é uma parceria entre sindicatos e Estado, para que eles possam enviar para a gente essas cartas, para que nós possamos, além de providenciar os documentos ali que estão pendentes, ainda uma certidão de cada um dos servidores. A nossa ideia é fazer um maior número possível e a semana que vem, quando algumas já estiverem prontas, deslocarmos até Brasília e levarmos em mãos ao Ministério do Planejamento. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, criticou a comissão interministerial pela enrolação. Ele disse que, além de atender às solicitações das cartas, os sindicatos vão continuar acompanhando o processo e vão intensificar as cobranças à bancada federal e ao Ministério do Planejamento. Nós definimos a reunião da questão da transposição lá com a PGE e com o Estado, que todas as cartas que estão sendo enviadas ao sindicato, nós estamos protocolando, recebendo a documentação e será protocolada diretamente em Brasília essa documentação, aonde os servidores, nós iremos na próxima semana entregar pessoalmente lá em Brasília, toda essa documentação que está sendo enviada aos servidores da cartinha. Então, o servidor que recebeu a cartinha que está recebendo deve entregar imediatamente ao sindicato, fazer um protocolo, entregar a documentação autenticada e não se preocupar que nós vamos fazer junto com o Estado esse protocolo lá em Brasília. Porque essa questão do servidor estar mandando individual é muito complicado. Isso pode ser destraviado lá em Brasília e nós, protocolando junto com o governo, nós vamos ter uma segurança maior para o nosso servidor. Então, dizer ao pessoal que todos que receberem a cartinha, tragam ao sindicato imediatamente para que nós possamos o fazê-lo. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens ou entrevistas de hoje, acesse o YouTube. Você também pode assistir o programa na íntegra no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá! Requereu Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute.